Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets e vamos então dar continuidade, vamos dar aqui mais um passo e este passo é aquele passo que é já verdadeiramente importante, ou seja, as prendas não se abrem sozinhas, são vocês que as têm que abrir e isso significa terem a devida paciência de verem os vídeos até ao final, porque para que se perceba aquilo que se está aqui a construir, a verdade é que é preciso alguma dedicação. E isto é um serviço público. Aproveitem-no. Agradeçam colocando like, subscrevendo o meu canal, reencaminhando-o, dando-o a conhecer, porque aquilo que se faz aqui garanto-vos que em muitos cursos pagos não se aprende. E é um verdadeiro serviço público, ok? Portanto, aquilo que eu espero é que aproveitem. Bem, do que é que vamos a falar? Já sabem como é que se faz a alocação, como é que o investidor pensa em relação à forma que ele tem para distribuir o seu capital, mas agora como é que ele parcela e acumula as posições ao ponto de uma determinada posição ter um peso significativo na sua carteira. As pessoas gostam muito de mostrar o exemplo e de falar do exemplo de Warren Buffett, e Warren Buffett chegou a ter mais de 40% de toda a sua carteira só em Apple. Como é que ele o fez? Ele começou em 2013, penso que em maio de 2013, por aí, não estarei a dizer um erro, não estarei muito longe da verdade, mas foi assim que ele começou. No entanto, a Apple está a cotar desde muito antes, então os máximos, na altura que ele entrou, eram máximos para a Apple. Assim como são agora máximos para a Nvidia, pode-se ver no preço de agora, que são máximos. Nós posicionámos-nos aqui, ou seja, eu marquei um posicionamento neste nível, posicionamento esse que não foi feito em tempo real e que não constituiu nenhum tipo de recomendação, mas que quando o preço já ia aqui neste nível, constatou-se que havia uma necessidade de somar uma segunda posição e o preço médio está aqui. E a verdade é que já leva aqui mais 4 e qualquer coisa por cento de distância em relação à segunda posição e não tarda, poderá eventualmente vir a estar apto para uma terceira posição ou não. Mas como é que isto se faria? Bem, vamos então, lembram-se e têm seguido os meus vídeos desde o princípio, mas não seja, se não o fazem, deviam fazê-lo e deviam deixar este vídeo já imediatamente e regressar e ir pelo menos ao primeiro vídeo dos Pivot Point. Vão ao primeiro vídeo dos Pivot Point. Se ainda não sabem, não têm noção de gráficos, vão pelo menos cá abaixo do canal ao ABC dos gráficos e depois vão a este primeiro vídeo do PowerPoint, do Pivot Point. Comecem a perceber a mecânica até este caminho que aqui está. Ok? Bem, mas há uns vídeos atrás onde quando eu mostrei antes de fazer o posicionamento porque é que me fazia sentido fazer esse posicionamento, eu falei da história deste ativo e vou-vos fazer o desenho que eu exemplifiquei. Eu fiz um desenho deste estilo onde mostrei que esta tendência que está aqui descendente foi anulada neste nível. A verdade é que eu falei também que havia aqui uns máximos e mínimos decrescentes. Ok? Vamos pôr aqui até, só que este vamos pô-lo a vermelho, foi estas as cores que eu entreguei aqui a isto, ok? E basicamente tinha esta linha descendente, ok? Estes máximos, para perceberem os máximos relativos decrescentes, basicamente os mínimos também, e todo este, e o mercado forma aqui uma sequência de mínimos, mas a dada altura, há aqui um máximo superior a este máximo e há aqui um mínimo superior a este mínimo e o mercado desenvolve e sai deste percurso descendente. Ainda não quer dizer que o mercado vai nos oferecer toda esta tendência, porque eu diria que nós estávamos aqui e não sabemos o que é que vai acontecer. Até aqui estamos de acordo. Mas o mercado faz tudo isto, neste momento está aqui. E aquilo que eu disse foi que normalmente os máximos são estes. Estes. E é aqui que o mercado, vamos pôr aqui, e é aqui que o mercado nesta vela dá sinal. Então vamos decorar. Esta vela que aqui está é aquela vela que se fecha por cima dos máximos de sempre. Algo muito idêntico àquilo que está aqui a acontecer. Veja-se. Não estou a dizer para entrarem aqui em cima. Eu já fiz a demonstração que tinha que fazer, como é óbvio, ok? Portanto, vamos pôr esta linha aqui fininha.
mas foi aqui que se deu. Então vamos marcar a partir daqui este nível. E vamos pescar todos os pivot points. Então, a regra para acumular posições, vamos fazer um backtesting, vamos pegar neste cenário e perceber o que é que nos teria acontecido e de que forma é que o capital pode ser gerido de maneira a manter a posição com alguma cautela, a gerir o risco, a assumir perdas se elas existirem e a ver que a dada altura, após esta superação destes máximos, como é que o mercado respirou em todo este movimento. Vamos ver. Então vamos lá fixar os pontos de entrada. Vamos pegar aqui no gráfico da Nvidia que tem já os pontos pivô. Os pontos pivô estão aqui a branco. Vamos lhe dar aqui protagonismo ao branco. Pronto. Então vamos marcar o nosso nível. O nível foi este. Vamos também dar-lhe protagonismo a esta linha, que aqui está. Esta foi a vela que nós identificámos e a partir deste momento já vem uma escadinha, vocês veem que já vem uma escadinha de brancos consecutivos a ser construída e que esta escadinha já mostra que o mercado é ascendente. Mas o mercado para alguns só acredita a partir deste movimento. Então, posto isto, se só acredita a partir deste movimento, vamos criar uma regra. E a regra é entrar na primeira posição e nas seguintes, sempre e só quando um mercado é ascendente, é que se mete a dita posição em alta, porque é a favor da tendência, não se esqueçam do trend dizer frente. E vocês vão dizer assim, Luís, mas aqui nós já sabemos que o mercado fez aqui uma baixa e depois uma recuperação. Sim. E eu também já expliquei em vídeos no passado, recuem, não sei se há 3, se há 4, 5 vídeos, recuem, e há um vídeo onde eu explico, para quem me tem acompanhado, que este posicionamento que foi metido aqui, vão ver o que é que foi explicado. Foram contadas o número de velas verdes, foram contadas o número de velas vermelhas, fez uma análise estatística probabilística, é como lhe queiram chamar, falemos assim para que todos entendam, e adotou-se pelo primeiro posicionamento numa tendência de alta com uma esperança matemática positiva, ou seja, com uma probabilidade favorável, só entraríamos numa vela verde após o pivot point ser ascendente, quer isto dizer, depois de um descanso como este, a primeira verde após a primeira verde era efetuada a entrada. Depois de um descanso após a primeira verde era efetuada a entrada. Faço-me entender? Vamos perceber isto através do nosso modelo que eu desenhei para aqui. Bem, eu vou então procurar aqui o meu Excel e o meu Excel está aqui, ok? Antes de mais eu vou pôr isto aqui que é para se perceba. E então temos aqui, olhem para baixo e vejam o que é que diz aí, 10 de junho, pronto, é um gráfico semanal. A nossa posição, exemplo, este backtesting é baseado num gráfico semanal. É muito importante ter atenção a isso, semanal. Diz aqui assim, ponto pivô 36, ponto pivô. Se vocês olharem para aqui, vão ver que o ponto pivô, olhem para a direita e vão ver que é ali mais coisa, menos coisa. Eu não estou a marcá-lo com muita exatidão à direita, mas por baixo do meu vídeo, vocês vão ver aqui mesmo por baixo do meu vídeo, não se vê, mas estaria a janela que anunciaria os níveis. Vocês vão ver isso depois na plataforma. Bem, o nível do ponto pivô é 36,64, mas Luís, ninguém entra no ponto pivô. A vela não passou no ponto pivô. Então a regra que eu vou criar para este backtesting é o pior dos melhores cenários. Qual é o pior dos melhores cenários? Vamos criar esta regra. O pior dos melhores cenários é, se o ponto pivô no mês, na semana seguinte for ascendente, entramos logo na primeira vela, e quando eu digo entramos é, metemos os dados no nosso Excel, ok? Simulando que seria uma abertura de uma posição.
na primeira vela. Mas para não desarmarmos, este é o melhor cenário, é entrar logo na primeira vela, independentemente do risco que vamos correr, vamos ter que correr esse risco. Entramos. É como entrar no quarto às escuras, sem saber o que está ali, ok? Mas vamos pôr e considerar a pior das hipóteses. E a pior das hipóteses é, vamos escolher, optar por registar no nosso Excel o ponto mais alto registado nessa vela. Então, esta vela, o ponto uma vez mais alto conseguido, registado, foi aqui 39,71. Se vocês olharem para a vela, para o meu gráfico à direita, vocês vão ver 39,41. Eu estou mais ou menos aqui a assumir 39, mas a verdade é que eu já tirei os dados, vela a vela, já aqui estão registados, e vocês podem ir ver que esta vela de 3/6/2023 registrou o máximo, esta vela semanal registrou o máximo de 39,71. E eu vou registrar que esse foi o preço da entrada, independentemente do ponto pivô, veja-se estar a ponto, abaixo 3 pontos. Estes 3 pontos, reparem, entre o ponto pivô e este preço de compra vão 3%. Reparem que 36 para 39 é uma diferença de 3 é 10% de 30, portanto vai aqui quase, ok? Até podemos ver, já agora, só para termos a certeza, 39,71 a dividir por 36, 44 menos 1, vezes 100, eu fiz mal aqui a conta, 39,71 a dividir por 36, 44, menos 1, não fiz, eu disse 3%, não, eu disse 10%, porque 3 é quase 10%, portanto são 3 pontos, 3 pontos em 30 pontos são 10%, mas não chega a 10%, são 8,97%, é uma distância brutal, mas eu assumo no meu modelo Excel que eu entrei com essa distância, porque é assim, temos que ver as coisas com alguma objetividade e ver no melhor dos piores cenários possíveis ou no pior dos melhores cenários possíveis, porque é assim que a gente vai saber se o backtesting funciona ou não. Porque se simularmos o pior, aquilo que depois acontecerá no mercado nunca é o pior. Estamos a pôr o limite máximo do pior dos cenários, ok? Bem, então o posicionamento neste nível. Na vela seguinte, qual é que é o posicionamento? O posicionamento, ponto pivô, regra, está abaixo ou está acima do ponto pivô anterior? Está acima. Então, entramos. Aqui somamos a segunda posição, ok? E a segunda posição, o ponto pivô é nos níveis dos 41, mas ela vamos adquirir lá a 43, porque é o preço mais alto da primeira vela na abertura deste ponto pivô. Já temos duas velas, já temos duas posições acumuladas. Estas duas posições acumuladas que nós temos são, ok? Na primeira, o preço médio é uma, portanto é uma. Na segunda, o preço que aqui está é o preço médio da soma destas duas, ok? Querem ver? Vamos simular, só vou fazer um exemplo a primeira vez para perceberem, 43,21 mais 39,71, isto dá este valor, como são duas posições, dividimos por 2 e o preço médio é 41,46. Exatamente isto que aqui está. Na primeira não havia preço médio, porque era só uma e o preço médio de uma é essa mesma. Posto isto, temos esta segunda posição. Terceira posição. A terceira posição foi aberta no nível 45,54, só que vocês veem que a vela andou para baixo. Esta terceira posição foi aberta a 45,54, a soma destas três divididas por 3, eu vou pôr aqui, e vejam na célula cá em cima, é a soma destas três divididas por 3, e o preço médio é 42,82. Mas atenção! Esta atingiu depois da abertura um mínimo de 40,31. Passou pelo nosso stop. Então tivemos que assumir uma perda e fechar esta posição. Mas fechamos no preço médio. Não há perdas. Porquê? Se olharem para ela, ela foi aberta a 45,54.
mas o preço médio é 42,82. Então o nosso stop loss está no preço médio. Aquilo que ganhamos nestas, esta que foi aberta a 39,71 ofereceu um lucro, esta ofereceu um prejuízo muito pequenino, esta um prejuízo ainda maior, mas o prejuízo destas duas é compensado pelo lucro desta. O preço médio desta é o ponto de stop e o preço depois da abertura passa por esse nível, executa o stop e aqui não perdemos nem ganhamos e ficamos sem as três posições. O custo da oportunidade da abertura desta posição, esse custo da oportunidade, diz-nos que nada ganhamos frente à possibilidade de podermos vir a ganhar. Mas o mercado é assim. E agora, qual é a regra? A regra é que só nos posicionamos novamente se o preço voltar a recuperar, se depois disso fizer uma vela verde e o pivot point for superior ao anterior. É a regra. E nós vamos fazê-lo e cá está. E é aberta uma posição a 48,85 e como só é uma que nós temos, vejam, o preço médio é uma, ok? Vamos em frente, continuamos, e o que é que nós temos aqui? Nós temos que este preço médio, esta posição, atinge o mínimo de 39, mas na verdade é executada e é vendida a 44,37, ok? Esta é aquilo que se passa. E porquê é que ela é vendida a 44,37? A razão é muito simples, eu vou explicar. É executado o stop porque no ponto pivô seguinte, este abre posterior, abre com um movimento exatamente posterior, inferior, ou seja, este movimento a seguir é inferior ao seguinte. E a nossa regra é, se o ponto pivô abre a um nível inferior, nós executamos essa posição logo naquele momento, ok, de abertura, digamos assim. Ela abre, o ponto pivô marca 45,20, mas o seu mínimo alcançado foi de 39, mas o seu ponto foi 44,37. O ponto de abertura logo da primeira vela é 44,37. Então nós temos que executar e assumir aqui uma perda. Se nós fizermos aqui as contas, facilmente chegamos à conclusão que fechamos a 44,37, ok? Isto a dividir pelo preço de abertura, que era 48,85. Isto dá-nos aqui, vocês vejam, este é o prejuízo. Não, eu peço desculpa, aqui houve um erro, porque falta-me pôr menos 1. Lembram-se que eu tenho que pôr menos 1? Então, 44,37 a dividir por 48,85 menos 1 e damos aqui um prejuízo de 9%. Portanto, 9,17%. Mas atenção a um detalhe. Nunca nos esqueçamos que nós temos uma posição muito pequenina. Nós, se pegarmos o exemplo deste exemplo que eu fiz nesta conta, nós abrimos 100 contratos e 100 contratos dá 4.885 e se nós formos fazer as contas, reparem que temos aqui 9,17, se nós formos fazer as contas, ok? Os 4.885 a dividir pelos 300.000 valor do capital, isto dá este posicionamento, que vezes os tais 9,17, a perda real não chega a ser de 0,15%. 0,15% é insignificante estes 9%. Daí a importância das primeiras posições até chegarem a se acumularem, se irem gerindo cautelosamente, ok? Muito bem. Então vamos continuar e a seguir não fazemos nada, porque ela continua a ser inferior. Ela continua a ser inferior. Mais uma vez, agora, depois do movimento deste inferior, há uma primeira recuperação. Vejam que a tendência é de alta. O mercado faz uma recuperação, surge uma primeira verde e um ponto pivô por cima do ponto pivô anterior e aqui abrimos uma posição e esta posição
é aberta, o ponto pivô é 47,41, mas a regra é qual é o ponto mais alto da primeira vela do ponto pivô seguinte ascendente. É 47,74 e marcamos outra vez uma primeira posição. Reparem que já passou meio ano, correu mal este ano, fechámos 3 sem ganhar, uma com uma perda que teve que ser assumida e agora estamos novamente a achar a entrar. Mas atenção, ela faz um mínimo de 45,01. Mas na primeira, nós temos sempre que a deixar oscilar. Daí que este posicionamento representa uma fatia muito pequena, representa 1,6% do valor da carteira, que até está aqui. Representa 1,6% do valor da carteira. Podemos aguentar este movimento. Temos que o aguentar. É a tal picadela no dentista que, a primeira vez, esta picadela é aquela que nos vai dar a anestesia para os movimentos seguintes. Bem, vamos continuar e o mercado continua a ser ascendente. Continua a ser ascendente e há uma segunda posição aberta a 48, peço desculpa, a 55, porque 48 foi o ponto pivô, mas ela entrou ao nível mais alto, que é esta aqui. Repare-se, aqui ponto pivô em 48, mas aqui eu pus como pior dos cenários. Obviamente que o desejável era entrar logo no início assim que ela abre, mas não, para que este backtesting seja o mais fiel possível, o mais fiável, vamos pôr o ponto máximo, e o ponto máximo de entrada foi o nível de 55. 47 mais 55 a dividir por 2 dá-nos os tais 51. Já está. Média, preço médio 51. O mercado, a partir daí, começa a atingir outra subida, marca-se uma nova posição e temos novamente 3 posições, como aconteceu lá em cima, neste caso 300 contratos, porque cada um são 100, correto? Bem, e aquilo que nós temos aqui é agora um preço médio de 58. O preço já está a flutuar nestes níveis e o preço médio está em 58. A senda continua e é aberta mais uma posição que é aqui no mês de abril. Este é o mês de março. O mês de março é aqui. E também foi aberta aqui no mês de abril. Repare, mês de março, a 95, uma distância enorme em relação ao ponto pivô. Dá para perceber aqui, não é? Veja-se. Ok? Foi as regras que eu criei. E o nível de stop médio é aqui. Quarta posição. O preço marca toda esta volatilidade, muito maior que esta que se registrou aqui. Mas repare-se que o preço veio a 75,81, mas o nosso preço médio está em 72. A tal anestesia está agora a fazer efeito. Agora estamos aptos. Começa o mercado a vir com a sua volatilidade, mas nós já temos a anestesia. A distância que temos, que já é considerável, ok? A verdade é que o mercado depois faz este movimento descendente e o ponto pivô a seguir é descendente. Posto isso, como o ponto pivô é descendente, ainda que o mercado depois é ascendente, a regra que nós criamos, que nós construímos, temos aqui no nosso mapa, temos aqui as regras todas escritas, é muito importante seguir as nossas regras, sermos disciplinados. Porque a disciplina vence a inteligência. Tarde ou cedo a disciplina vence a inteligência. Não abrimos posição. Luís, mas o preço está a subir. Porquê é que não aproveitaste? Está a subir, mas podia descer. Podia fazer aquilo que fez isto. Foi a regra que eu desenhei e é aquilo que eu vou seguir. A regra. Como se diz em Espanha, rajatabla. Portanto, ok? Bem. E então, o preço forma este mínimo. Mas a grande verdade é que está cada vez mais longe do nosso preço médio. Ok? Bem, e agora em junho, olhem aqui, em junho, o stop, o preço marcou 104, mas nós entramos, sabem qual é que é a distância a que o preço se entrou? Vamos fazer as contas. 124,93 a dividir por 104,62 menos 1 dá igual vezes 100. Entramos 20% acima. Este vídeo vai ficar longo, mas sabem que mais eu quero que se amola. Porque estamos para partilhar informação que é preciosa. Aproveitem-na. Ok? Bem, e se não a quiserem aproveitar, boa sorte com os vossos investimentos. É assim, claro como água.
Ok, entramos 20% acima, Luís, mas podias ter entrado logo. Pois podia. 15% abaixo, pois podia. Mas eu estou a fazer um backtesting do pior dos cenários. Não há desculpas. Já não há desculpas. Desta vez, o backtesting ou funciona com o penal dos cenários possíveis, e se funcionar, é porque vai funcionar melhor, ou que funcionaria melhor se isto estivesse dado na realidade. Porque a regra deveria ser, o ponto pivô abre acima e entra imediatamente. Ok? Porque o ponto pivô traz a média do anterior. Bem, então, esta é a regra. Em julho, o ponto pivô marca um nível e agora vamos apreciar isto e vamos saborear o momento. Vamos saborear o momento, sabem porquê? Porque este movimento descendente que aqui está, desde este máximo até este mínimo, olhem para o que é que aqui aparece. O mercado cai aproximadamente, o mercado cai 33% desde aquele máximo até este mínimo. Desde este máximo daqui até este mínimo aqui, olhem para a direita e vejam que o mercado cai 36%. Mas sabem o que é que aconteceu? Vamos pôr aqui a calculadora. O que é que aconteceu? Que o mercado, o ponto pivô é 126, a entrada é 135, o nosso preço médio está em 89. Está bastante distante. A verdade é que está aqui. Não está assim tão distante. Foi resvés. Olha, o preço foi a um mínimo de... O preço foi ali a 80, a 90, 90, 40. A verdade é que marca um mínimo em 101, porque o que conta, este é da história do mês anterior, ok? Este é que conta aqui, o de 101, mas a verdade é que não atacou, reparem, nem estes 90 atacaram o preço médio de 81, nem estes 101 atacaram o preço médio de 89. Faço-me entender, portanto já estamos distantes do preço médio, ok? Bem, ok, vamos lá seguir, vamos continuar porque não há muito tempo. O preço a seguir é descendente, este movimento, não se entra, não se acumula posição. O ponto mínimo alcançado pelo preço é 90,74, que está ali a umas milésimas do nosso preço médio. E muita gente diria, terias fechado aqui e ficado com uma boa parte. Não, estes momentos de volatilidade temos que os testar. É só o ativo mais volátil que há na bolsa dentro dos mercados de ações. As 10 principais ações norte-americanas, esta é a mais volátil. Temos que fazer o teste que é mais volátil. Se aguentarem esta, aguentam qualquer uma. Ok? Não vale a pena dizer que isto não é uma verdade absoluta e que não é uma recomendação. Têm que fazer estes testes. Façam-nos em casa. Bem, preço mínimo. Novamente, este ponto pivô marca novamente um decrescente, que foi este aqui, o outro foi este já foi este aqui, mas o mínimo já foi superior e começa-se novamente a dilatar. Bem, e a seguir o preço começa a subir. E o novo posicionamento é acrescentado. E 118 neste caso não é acrescentado, não. Este ponto ainda não é acrescentado, mas o seu mínimo já está cada vez mais distante deste ponto. E temos, até agora, vamos fazer aqui as contas, temos nada mais nada menos do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700 posições já acumuladas. Bem, as contas disto, vamos depois fazê-las e compará-las com este gráfico, quanto é que representam essas 700 posições já neste calendário, ok? A verdade é que o preço médio está em 89, o preço, podem olhar para a direita, olhem a distância a que ele se encontra deste preço médio. Bem, não é isso que eu agora quero que vocês façam. Aquilo que eu quero que vocês façam é que simulem este Excel com uma outra cotada qualquer, porque os dados, a análise e as conclusões que tiramos do mesmo vão ser dadas já no próximo vídeo, na próxima sessão, e que eu vos espero ansiosamente para mais uma aula tão longa quanto esta, mas que prometo que vai ser proveitosa e que valerá a pena. Subscrevam o meu canal, coloquem like, espero-vos na próxima semana. Um bem-aja!